Bom dia, Fala, meu meu irmão. irmão. E aí, tudo jóia? Tudo bem, você? Tudo bom, graças a Deus. Já treinado? Já treinado. Desculpa aí, cara. Imagina, cara, acontece. Eu fiquei preocupado. Falei, ué, será que aconteceu alguma coisa, né? Tá fazendo o tratamento aí, fiquei meio preocupado. Mas eu falei, bom, Não, vou não, seguir a vida aqui e depois eles dão sinal de vida aí. Não, você não sabe. Ontem a gente. Ontem teve aqui. O primeiro jogo da Copa foi à tarde, né? Isso. E aí a Camila chegou, eu tava na sala, falei, vou aproveitar e vou assistir. Então eu acabei até dormindo na sala mesmo. E aí, quando dei por conta, 5 horas da manhã. Desliguei o despertador e voltei a dormir, cara, assim, no automático. Nossa, fazia tempo que eu não fazia isso. Acontece, cara, acontece. Ó o Paulo aí na área aí. Bom dia, meu irmão. Ah, pô. Grande Paulo. Bora, cara. Esse é gente muito boa, cara. Ele é. Então vamos começar mais um Bora, acordar. bora. Tava meditando, cara, sobre devocional. E hoje até retirado exatamente do devocional, que fala muito sobre o tempo, né? Que muitas vezes que na maioria quando a gente se dá para quando a gente percebe as coisas, pô, Eric, já começou causando aqui. É normal. Vai para um lado, vai para o outro, não tem jeito. Vem por aqui, filha. Espera aí que a pequena também chegou aqui. É, Quer participar? Vem por aqui, filha. participação especial. É. Vem aqui. Fala oi pro tio Marcos. Fala oi, tio Marcos. Bom dia. Fala bom dia. Tá tímido. Tá tímida. Ó, Então, cara, eu tava lendo lá no devocional uma reflexão muito, muito boa, cara. Que a gente, que aí tem a ver com o que a gente tem feito esses dias. A gente, quando é mais novo, a gente não tem a cabeça tão tomada de preocupações, de informações, de cobranças. A gente vive uma vida mais leve, independente das situações, né? Das realidades. E aí, quando a gente vai ficando mais adulto, começa a vir as responsabilidades, né? Aquele turbilhão de coisas como qualquer pessoa, e ninguém está isento disso, que isso faz a gente crescer. Mas a reflexão que fica, Marcos, é que esse aceleramento que acontece natural, porque a nossa mente está ocupada com muitas coisas ao mesmo tempo, a gente vê o tempo passando numa velocidade muito rápida, né? E é verdade. Não adianta a gente dizer que não, porque é verdade, né? Só que aí a pergunta que fica de final, assim, nessa reflexão é, cara, os nossos filhos já estão grandes, né? Você vê, um dia desse a Laura era recém-nascida, já vai fazer 5 anos. Muitos entes queridos, amigos, de repente não estão mais nesse plano, né? Algumas oportunidades passaram desapercebidas, quando a gente foi ver, já tinham passado e muito distante já. E aí, trazendo para o dia de hoje essa reflexão, de todo esse aceleramento, o que que a gente tem mais priorizado, né? Como que a gente está encarando essas realidades? Porque é uma realidade, né? De que forma que eu posso viver mesmo nesse aceleramento, né? Qual o momento que eu tiro para mim para desacelerar, fazer um exercício de separar as coisas, né? Porque muitas coisas vão acontecer no decorrer de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, então nem se fala. Mas eu estou presente, né? Eu estou grato, eu estou saboreando esses momentos tão especiais, ou estou sendo deixado levar. Ontem, você vê que as coisas nada é por acaso, né, Marcos? E assim, aí vem esse, esse encontro com essa linda reflexão. E ontem a gente tinha falado, né? Esses dias que eu estou em casa, tratando o pé.
Ontem eu pude ficar muito mais próximo da minha filha. E aí é uma forma de eu enxergar coisas positivas naquilo que poderia estar chateando. Ah, não estou indo trabalhar, não estou indo treinar, não estou fazendo tal coisa, tal, tal, tal. Peraí, mas o que que eu posso fazer nessa situação? E aí ontem a gente estava desenhando o beija-flor, né? Eu estava desenhando e pintando um bem com carinho, que é para colocar na bandeirinha da escola. E a Laura pintando dela. E como ela começou a pintar, ela pegou uma caneta vermelha e pintou tudo de vermelho. Ela, eu não queria tudo de vermelho. Eu falei, calma, que o papai vai fazer outro. E fez. E ficou mó bonito o beija-flor dela, por uma criança de 4 anos. Então, esses momentos, caras, a gente tem que alimentar, olhar para ele, refletir, voltar, porque o acúmulo de bem, ele só te faz levar a mais acúmulos de bem. E Sim. aí chega um determinado momento que as coisas vão perdendo sentido. Uhum. Mas viver momentos, alimentar momentos, lembranças, te faz cada vez mais estar apto e disposto a vivenciar mais momentos. E as outras coisas vêm por consequência, né? O dinheiro vem por consequência, os bens vêm por consequência, mas isso não é o que vai determinar a nossa vida, porque às vezes se você está focado só no bem, às vezes você se submete a ignorar determinados momentos da sua vida que são importantes para a tua vida como um todo, tanto espiritual como profissional, nas relações. E aí a gente vai ganhando, quando a gente tem essa consciência de viver esses momentos, a gente vai ganhando, parece que mais tempo, num tempo que só tem 24 horas, num dia que só tem 24 horas. Mas quando você, poxa, deixa eu fazer isso aqui, você está presente ali, e aí você para perceber que, pô, fiquei acho que umas 2 horas com ela, depois a gente foi brincar. Foi umas coisas assim que deixei celular de lado, televisão de lado, e ficou eu e ela. Então, esses momentos para mim, sabe, é um valor assim que o dinheiro não paga. E aí é essa consciência que eu quero alimentar cada vez mais e provocar também através dos exemplos, né? Então, não vou deixar de estar com a minha família para algo que de repente não preencha a mim e a eles, né? Porque às vezes a gente tem esse egoísmo, né? Não, mas isso é muito importante, mas importante para quem? Ah, para mim. Para quem? Para o meu ego. Para quem? Para as minhas necessidades do momento. Tá, mas será que isso vai te aproximar ou te afastar de quem realmente é o teu tesouro, é quem realmente é o significado de você trabalhar, de você se cuidar, né? Então, eu fiquei refletindo sobre isso, Marcos. E eu falei, vou trazer para o acordar porque tem tudo a ver, tem tudo a ver, né? A gente não começou no horário que a gente sempre começa, mas eu falo que sempre Deus, ele, né? Isso aí é sempre os mais velhos falavam, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, Exatamente. relaxa, faz na hora que tem que fazer e casou, estamos aqui. Isso E mesmo. é essa reflexão que eu gostaria de trazer, cara. O que que Igual. estamos fazendo com o tempo que é igual para todos, menos para Deus, né? Se a gente for falar por hora, é igual para todo mundo, Sim. né? Mas o que eu faço, o que você faz, o que o outro faz, será que a gente está contribuindo, colaborando com o fluxo da vida, né? E é isso, meu irmão. E, cara, questão de tempo. Há um tempo atrás, eu estava pensando, e assim, às vezes eu tenho umas ideias que eu acho um pouco estranhas, né? E depois eu vou amadurecendo e às vezes eu gosto de compartilhar. Como você está trazendo essa questão do tempo, há um tempo atrás eu estava pensando assim, falei, cara, o tempo ele é uma questão de consciência, né? Então pensa assim, às vezes você está naquela correria, aí você almoça, aí você fala, pô, tem uns 15 minutinhos, vou dar uma descansadinha aqui para recuperar energia. Você acaba cochilando. E aí parece que você dormiu assim horas, né? Você acorda e fala, nossa, que horas são? Já deve ser umas 3, 4 horas da tarde e tal. E tem dias que você deita para dormir, você deita cedo, dorme, acorda, né? E você fala, meu,
parece que eu dormi 20 minutos, né? E eu dormi pesado, assim. Então, veja, quando nós não estamos no estado de consciência, que é o estado desperto, que é o estado de vigília, o tempo ele toma uma proporção diferente, né? Nós não temos ideia, né? Quando nós não estamos em estado de vigília, nós não estamos plenamente conscientes dessa dimensão que nós vivemos, o tempo ele toma uma dimensão diferente. E essa semana eu tive uma experiência bem interessante. Eu estava toda quarta-feira, eu faço um trabalho no centro, e antes disso a gente faz uma preparação, faz um estudo. Então eu estava sentado, escutando o pessoal fazendo a leitura, fazendo estudo, e eu olhei para o relógio, e o relógio estava marcando, não lembro que horário, mas eu estava atento ao ponteiro de segundos. E eu lembro que acho que era 7 alguma coisa e 20 segundos. E aí depois eu olhei de novo, já eram 30 segundos. Aí eu falei, cara, passaram-se 10 segundos. O que mudou nesses 10 segundos? A minha consciência não mudou nada, porque eu estava consciente de onde eu estava, o que eu estava fazendo, o que estava acontecendo, mas o ponteiro do relógio mexeu, aqueles 10 segundos. Aí eu falei, pô, esse negócio é meio doido, vou tentar fazer de novo. E aí tentei fazer outra vez. Aí eu já não estava prestando mais atenção em nada, né? Estava focado só nas minhas ideias aqui, né? Eu já estava devagando aí. E aí eu olhei e falei, pô, de novo, cara. Aí eu dei um espaço maior, né? Aí eu falei, cara, o que mudou? Não, assim, não mudou basicamente nada. Ou seja, continua tudo do mesmo jeito, só passou esse tempo. Só passou esses segundos, que depois você pode jogar isso para minutos, para horas e assim sucessivamente. Então, se você para e começa a fazer um exercício de ficar realmente naquele momento, você começa a entender e falar, não, realmente, cara, só tem esse momento aqui. O relógio passando, o relógio andando, que é muitas vezes aquilo que me vem na cabeça, né? Pô, eu tenho uma reunião daqui a pouco, então minha agenda está dizendo que eu tenho, depois da reunião, outro compromisso, depois eu tenho que fazer não sei o quê, então eu tenho aquilo ali e eu vou fazendo um link com o relógio, com o tempo, né? Ah, porque agora não são 8 horas ainda, mas daqui a pouco vai dar 8h30, e eu tenho que fazer isso, daqui a pouco é 10 horas, tem que fazer aquilo. Então você vai linkando isso. E você, de certa forma, se aprisiona, né, a um tempo para poder fazer as coisas, e você acaba não vendo o tempo passar. Você acaba não percebendo o tempo passar. Você justamente está envolto com aquilo. E você realmente deixa de ficar presente nas coisas que estão acontecendo, coisas simples, né? E essas coisas simples, como você trouxe bem a tua experiência com a Laura, você ficou fazendo desenho com ela, vão deixar gravadas emoções na tua mente inconsciente, que amanhã ou depois você vai estar associando a algum outro episódio da sua vida. E aí você vai estar trazendo essa questão do tempo novamente. Ah, porque naquele tempo, porque naquele momento. Só que o que é importante ter em mente, assim, aquilo foi um momento presente, que hoje eu tenho uma lembrança. E aquele momento presente foi um momento de qualidade, foi um momento de excelência. E eu consegui trazer, registrar boas memórias, boas informações, boas emoções do meu inconsciente, que vão me ajudar na minha caminhada, porque meu inconsciente que acaba comandando tudo, não tem jeito. Né? O inconsciente que está comandando tudo que a gente vai fazendo, a gente não percebe, é inconsciente, mas ele que está ali ditando os padrões. E aí a lição é assim, quanto mais qualidade eu coloco no meu momento presente, quanto mais atenção eu dou ao meu momento presente, quanto mais registro eu tenho de coisas boas, não de coisas negativas, porque as coisas negativas, elas acontecem na vida, mas quando elas acontecem, nós percebemos que elas são menos impactantes do que quando nós pensávamos sobre elas. Ou o dia que acontecer isso, se acontecer aquilo outro, eu vou criando, né? Que a cabeça vai trabalhando em cima. Mas se efetivamente acontece, nós vemos que não era tão problema, não é tão pesado quanto eu imaginava que era. Então eu vou absorvendo, obviamente, esses momentos difíceis que fazem parte, mas por outro lado também, eu vou armazenando mais momentos bons, mais coisas boas. E essas coisas boas no meu inconsciente vão ditar um comportamento melhor no futuro.
entendeu? Então, o link, né, que você fez com o tempo é uma coisa muito interessante, porque se eu começo a colocar muita consciência no tempo que eu tenho para fazer as coisas, eu acabo perdendo a noção do tempo. E se eu foco naquilo que eu estou vivendo, valorizando aquele momento com excelência, com qualidade, aquilo consequentemente vai gerar dentro do meu inconsciente, vai arquivar lá uma informação muito boa, que essa informação pode ser utilizada no futuro, que está guardado lá. Então, quando eu precisar de alguma coisa, ao invés de buscar um registro negativo, eu vou buscar esse registro positivo. E isso vai me dar uma outra energia, vai me dar uma outra reação, um outro comportamento. E eu começo a mudar meus padrões. Começo a mudar realmente a minha forma de viver e começo a ter resultados diferentes. Né? Por isso que é muito importante desenvolver esse hábito, essa consciência de, né, o máximo de tempo possível estar no momento presente, ou seja, ter planos, né, ter, obviamente, objetivos, ter metas, ter plano para aquilo, mas não querer controlar. Né? Deixa a coisa fluir. Ah, eu tenho um plano de daqui até o final do ano, sei lá, vou dar um exemplo. Eu quero fazer uma viagem internacional. Pô, legal, eu tenho um plano. Pô, para onde que eu quero ir? Ah, quero ir para a Itália. Quanto tempo eu vou ficar? Ah, quero ficar lá uns 20 dias. Quais cidades que eu vou conhecer? Ah, Roma, um monte de cidade. Pô, legal. Então, estou fazendo um plano. Ah, e que época que eu vou? Ah, eu vou no verão agora, porque o frio é muito rigoroso e tal. Então eu já vou fazendo um plano para isso, né? Então tem que fazer uma programação, preciso comprar passagem aérea, quanto mais antecedência melhor, preciso providenciar roupa adequada. Então isso tudo também faz parte do plano, mas eu não controlo isso. Eu planejo e deixo a coisa fluir. A coisa vai fluindo, né? E ela flui melhor quando eu estou no momento presente, porque aí eu vou buscando, vou gravando emoções e aí eu vou trazendo as emoções. Aí falando em viagem, por que todo mundo gosta de viajar? Porque quando você está viajando, você está no momento presente, cara. Você não está, por exemplo, pegando o exemplo que eu dei na Itália, conhecendo o Coliseu e pensando no boleto que está te esperando aqui. Quando você chega, quando esse boleto vem na cabeça, você fala, ah, quando chegar lá eu vejo o que eu faço. Esquenta, eu É vou isso. curtir. Cara, a vida é assim. Por que só vai acontecer quando eu estiver lá viajando? Eu tenho que trazer isso para o dia a dia. Só que no dia a dia, nós vamos criando aquele padrão, vamos armazenando informações negativas no nosso inconsciente, e isso desenvolve um padrão, uma maneira de responder mais negativa em vez de positiva. Boa. Cara, muito providencial isso que você falou, porque realmente, quando eu dou o exemplo do cinto do Batman, né, que é o super-herói que eu mais admiro, que ele é um ser humano, né? Se É, você cara. olhar, ele não tem poder. Ele Nem, tem, lógico, ele tem inteligência ali, e a inteligência dele faz ele ser um cara rico, e dentro do cinto dele ele tem repertórios, né? Para cada situação ele tem um repertório. Então, quando a gente traz essa consciência em todos os momentos da nossa vida, principalmente começar o dia com uma consciência diferente, dá a oportunidade de você vivenciar mais fragmentos da vida e em determinado momento, o fragmento que você registrou ontem, você está pondo em prática hoje e você nem sabia que iria acontecer algo que você colocaria em prática. Então, foi muito providencial isso, Marcos. Eu fui fazer na. Eu tive a dor na segunda, fui ao médico e a ressonância foi agendada para o dia seguinte, né? Cheguei a comentar que eu fiquei esperando um tempão para fazer, né? E aí eu não comentei que quando eu entrei lá para fazer, conversei com o rapaz, né, que estava me instruindo ali, e ele foi orientando ali, ó, coloca o pé assim e tal, empurra aqui, tal, 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 fica aqui, não se mexe. Quanto tempo dura? Ah, uns 30 minutos. Cara, eu vim de maratona no domingo, dirigi 11 horas. A musculatura tá ali se recuperando ainda. Então vai vir, eu pensando, vai vir movimentos involuntários, com certeza, certeza. certeza, cara. E aí minha concentração, assim, para não desperdiçar o tempo de ninguém. Olha só, eu estava lendo um livro, na hora que eu entrei na sala, eu guardei tudo lá, o que era de metal, eu falei, o que é de metal guarda. Eu guardei o livro também. Falei, vou fazer um exercício de ficar presente sem estar com o livro. Boa. Meu irmão, 30 minutos escutando aquele tec, 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 tá, 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 cara, aquilo começou a me bugar um pouco, cara.
Começou a me bugar um pouco, sem brincadeira. Eu comecei a sair dali de um estado de relaxamento e quando deu o primeiro movimento involuntário, o rapaz sai. Eu nem perguntei um tempo porque eu sabia que já tinha bastante tempo. Ele falou, cara, a gente vai ter que repetir uma parte aqui do exame porque você mexeu. Falei, cara, acho que foi involuntário, porque eu tô aqui concentrado na minha perna, mas só aquele movimento, sabe, Normal. involuntário, totalmente involuntário. Mas com essa relação com o tempo, cara, 30 minutos, sei lá se foi um pouco mais, um pouco menos, não perguntei exatamente quanto tempo eu fiquei ali, mas, cara, foi uma eternidade. É, E aí, a todo momento, o esforço de você trazer para a consciência, não pensei em nada externo. Meu foco era ali, não mexe, respira. Então, eu fiquei trabalhando minha respiração, o tempo presente ali. Não estava com relógio, não estava com celular, não estava com nada. Então, não tinha noção de tempo algum. Né? Não sabia quanto tempo aquelas batidas duravam de uma etapa do exame, nada, não noiei com nada disso. A única coisa foi que bugou minha cabeça quando ele entrou na sala e falou, cara, mexeu. Aí eu falei, meu, agora deixa eu me posicionar. E aí foi quando eu comecei a refletir sobre orações, sobre meditações. E aí, quando vinha algum. Se tu percebia que ia ter algum movimento, eu jogava para o lado esquerdo do corpo, aí movimentava, eu via a minha perna esquerda movimentando. Então, assim, não sei, não cheguei a nenhuma conclusão com isso. Trouxe só para ilustrar um pouquinho mais sobre essa relação do tempo. Quando você está ali presente, não está olhando para o relógio, não está olhando por boleto. Você vive diferente aquele que seja 30 minutos, seja 20 minutos, às vezes 20 minutos presente, eu ouso a dizer que vale mais do que horas em ausência. é isso aí. Então, 20 minutos que você está ali olhando para sua filha, para sua esposa, para seu amigo, para o seu chefe, para quem quer que seja, mas você está ali presente e entendendo e respondendo aquilo sem estar pensando em outra coisa, ele é muito mais aproveitado, esse tempo, do que aquele que você está fazendo um monte de coisa e passa alguém, ô Cícero, cara, isso aqui tá. Pô, velho, sabe, você nem sabe o que respondeu. E aí, essas lembranças que você trouxe com muita sabedoria, ela não fica, não armazena. Às vezes você até sabe que passou por aquele momento, mas não consegue buscar aquela informação que se você estivesse presente, você poderia estar usufruindo daquela informação nesse exato momento. Então, pô, cara, ainda bem que a gente conseguiu adaptar o horário, né? E fizemos a nossa parte. Sim. E Estavam ali. pronto. E conseguimos fazer porque foi uma reflexão muito boa, Marcos. Obrigado Boa. pela contribuição. Imagina, então. O que foi, filha? O Eric perseguindo a Laura. Então é isso, meu irmão. Vamos Vamos lá. tirar Vamos. a Hoje nossa tem uma foto. participação especial aqui na foto. Ó. Ficou no meu colo Vamos o ver tempo aqui, inteiro Laura. aqui. Olha Ó. lá, filha. Olha quem tá ali. Olha Olha lá. quem tá ali, ó. Olha aqui, ó. Vamos tirar uma foto assim, todo mundo. Olha lá. Muito bom. Saiu todo mundo na foto. Essa é a Liz, ó. Qualquer dia você vem brincar com ela. Você gosta de cachorro? É? E aqui tem 4, você vai se divertir. Você quer ir lá qualquer dia na casa do tio Marcos para conhecer? A Conhecer os gente 4? combina, então. A gente Eles vai vão adorar. combinar de. Combinadíssimo. É isso, meu irmão. Gratidão pelo dia. Imagina, cara. Depois eu te mando uma mensagem lá para a gente tomar um café. Com certeza. Tá Vamos lá. bom? Tá Um beijo bom. a todos, uma ótima sexta-feira, Beijão. bom final de semana. Bom final de semana Feliz aí Dia dos tamanho. Namorados para todos que namoram. Bom e bem lembrado. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Um Tchau, tchau. abraço, tchau, Ótimo tchau. dia. Tchau, tchau.